Fala, Paulo Cruz, tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Ô, meus caros, tudo bom? Boa noite aí, boa noite, Pedro, boa noite, Carlito, saudade de ti. E boa noite a quem está assistindo a gente. Eu quero já, desde agora, dizer que eu estou feliz, assim, porque eu tenho falado sobre isso nos últimos dias, né? Que esse momento é um momento de reconstrução da própria direita no Brasil, que foi tudo esfacelado, e para a gente tentar isolar esse radicalismo absurdo, como esse que aconteceu no último final de semana, a gente precisa dialogar, né? Direita, esquerda, quem tem a cabeça no lugar precisa conversar, a gente precisa se ouvir, a gente precisa criticar um ao outro naquilo que é passível de crítica, porque quando a gente consegue dialogar, a gente isola os malucos, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui, espero que as pessoas gostem da nossa conversa. E uma coisa importante que você falou, né, Paulo? Dialogar, a gente está dialogando também dentro do nosso campo. Eu tenho defendido aqui, lá no DCM, inclusive o meu chefe por lá, a gente tem defendido isso, que não é porque trocou o governo que a gente vai agir que nem o Alan dos Santos do Terça Livre, tá, gente? Criticamos a indicação do Múcio para o Ministério da Defesa. De Juscelino Algumas Filho. pessoas, o Juscelino Filho para as comunicações, algumas pessoas do chat criticaram. Eu acho um pouco exagerado, mas eu entendo as razões. O próprio Flávio Dino, no dia dessas manifestações terroristas, que ele devia ter sido um pouco mais duro, um pouco mais de ênfase. Tem a questão do Múcio, que relativizou a ocupação desses militantes na frente dos quartéis. Tem muita coisa que o Lula está tomando. Agora, até na área de games, hoje mesmo, a Ana Moser falou que esportes não é esporte. Pô, já tá fervilhando meu grupo de zap lá. A gente está tentando tomar alguma providência via Lula Play para mudar isso aqui. Não existe essa coisa, eu acho que a gente precisa começar a se acostumar que tem que fazer sim oposição ao governo e tem que fazer críticas ao governo quando o governo está indo num caminho errado. Claro, não dá para comparar com o Bolsonaro. O Bolsonaro era um recorde, mas assim, governos estão aí para ser criticados e não tem que ter essa assim, não há. Mesmo porque, cá entre nós, o Carlito já ouviu conversas no bastidor, nem o Lula gosta de puxar saco. Vamos ser sinceros aqui. Então, não vai ser eu que vou fazer essa função, né, cara? E sem falar que, assim, o debate público, o Paulo tá aqui, inclusive, é uma pessoa, e talvez a audiência esteja até perplexa, porque o Paulo é uma figura de direita, mas é normal, né? Não foi para Brasília, não tá defendendo a deposição da democracia, né? Muita gente... Porque o que a gente tem buscado discutir na sociedade atualmente é que essas discussões voltem, Paulo. Que a gente que pensa diferente possa discutir em pontos de vista distintos, possa até trazer opiniões polêmicas aqui, mas nunca contra a democracia. A gente sabe que a nossa democracia não é perfeita, não é maravilhosa, precisa passar por vários melhoramentos, porque a nossa democracia ela é jovem e não é plena ainda, mas a gente precisa discutir. Você que é um cara que é da filosofia, por exemplo, sabe que um dos principais pontos que a gente tanto questiona na questão do saber e do aprendizado, né, da compreensão do homem, da sociedade e tudo, é a busca pelo saber. Isso a gente consegue com discussão, não com opressão, não com ameaça. Como é que você se sente nesse momento, Paulo? Sendo alguém de direita e sendo colocado no mesmo balaio, de certo modo, porque a gente sabe que existe uma grande diferença entre a direita e a extrema-direita, e as pessoas acham que é uma coisa só. Como é que você está observando esse momento, por exemplo, que está acontecendo essa situação toda, e você como alguém de direita, o que é que você sente para o futuro da própria direita? Bom, Carlito, assim, eu não me sinto diferente do que já me sentia há muito tempo. Assim, eu sempre me senti assim, porque é muito difícil fazer essa distinção, principalmente nesses últimos 4 anos. Então, quer dizer, se lá, antes desses últimos 4 anos, a gente estava tentando construir, né, um pensamento de direita que fosse bacana, que fosse racional, que fosse dialogável com outras frentes e tal, né? E que encontrasse um caminho e uma abertura para se posicionar. Nesses últimos 4 anos, tudo ruiu, tudo foi abaixo. Eu costumo dizer que a direita, eu chamo a direita brasileira de natimorta. Então, quer dizer, ela nasceu e morreu em seguida, porque ela foi tomada de assalto pelo bolsonarismo. Então, assim, nos últimos 4 anos, pessoas como eu, né, foram empurradas para o ostracismo daquilo que começou a se chamar de direita pelos bolsonaristas. Então, você não serve porque você não apoia o Bolsonaro, né? Eu publiquei nas minhas redes sociais, acho que vocês viram, né, que eu faço parte de uma lista da falsa direita
desde 2017, né? Quando o bolsonarismo começou a se organizar enquanto movimento, eles rapidamente trataram de expurgar todo mundo que era de direita e que não era bolsonarista. Então eu fui expulso dessa direita já lá em 2017. É engraçado que quando você vê aquela lista, tem muitos lá que saíram dela, né? Foram absolvidos no meio do caminho aí porque se tornaram bolsonaristas e tal, mas eu continuo lá. Então, assim, nesses últimos 4 anos eu tive que lidar tanto com aquela desconfiança natural que a esquerda tem em relação a quem é de direita, quanto também o ódio dos bolsonaristas. Então, quer dizer, fiquei num limbo assim e lutando para me posicionar. Agora, tem um detalhe: o que ajudou na minha, digamos assim, na minha visibilidade, as pessoas entenderem como eu penso e tal, foi o Noir Podcast, né? Que o Carlito foi lá, a gente bateu um papo bem bacana lá. Então, acho que o Noir me colocou numa posição de dizer o que eu penso e as pessoas começaram a olhar e falar: tá, esse cara, como o Carlito falou, esse cara é de direita, mas ele não é maluco, né? Então, putz, a gente consegue sentar e conversar, bater um papo e tal, e acho que isso foi colocando as coisas no lugar. Então, acho que agora é o momento de reconstruir, de isolar esses radicais, né? De pegar esse pessoal oportunista, radical, isolá-los daquilo que a gente considera são num pensamento de direita e reconstruir. E o mais importante dessa reconstrução, ou um dos aspectos mais importantes, é dialogar com quem pensa diferente da gente. Né? Eu li um autor esses dias, que é um autor que ele fala: olha, eu sou conservador, mas a gente precisa definir e diferir. Né? Ele critica, por exemplo, o comunismo, ele fala: mas nem toda a esquerda é comunismo. Então, assim, eu sei que tem posições de esquerda que são muito louváveis e que elas precisam existir. Não é porque eu sou um cara conservador que eu quero que só o conservadorismo exista. Isso é ridículo, né? É autoritarismo, se não totalitarismo. Então a gente tem que falar e ouvir, e esse acho que é um momento bastante propício para a gente começar a fortalecer a democracia no Brasil.